povos todos. Convosco estarei todos os dias, até os fins dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos torna acessível à compreensão da palavra. Peçamos a sua ajuda. Amém. Irmã, irmão, chegamos hoje a um ponto alto da nossa caminhada pascal, que começou na Quinta-feira Santa, com o Tríduo Pascal, teve aquele ápice no Sábado Santo, no Domingo da Páscoa, e vamos progredindo nos passos do ressuscitado, até com ele entrar hoje no céu, ressuscitado, e sentar à direita do Pai. Quem entrou no céu foi Jesus, que já morava desde toda a eternidade com o Pai. Só que agora ele entra no céu tendo a sua pessoa divina aqui na terra assumido a condição humana. Então quem entrou no céu é Jesus, o Filho eterno do Pai, mas ele entra agora na forma humana, no corpo humano. Portanto, em Jesus e no corpo de Jesus, na carne de Jesus, nos ossos de Jesus, ressuscitado, que ressuscitado mostrou o corpo marcado com os sinais do seu sofrimento, portanto, entrou no céu a nossa realidade humana. Quando ele veio no Natal, o céu se misturou com essa realidade humana.
e quando ele entra no céu de volta e senta à direita do Pai, a realidade humana entra com ele no céu. Existe uma expressão que a gente na teologia usa que é uma comunhão de realidades. A realidade divina e a realidade humana, uma comunhão de dons. Esse mistério tem implicações enormes para a nossa vida de fé. As orações da missa de hoje, aquela primeira oração que nós já dirigimos e depois na oração da preparação das oferendas e no final depois da comunhão, as expressões são essas. Jesus não foi para o céu para abandonar a gente. Ele foi para tornar plena a sua obra começada. Garantir que tudo que ele fez por nós aqui alcançasse a sua plena significação na realidade eterna de Deus. Portanto, o ápice da nossa existência agora não são as conquistas e o sucesso dessa vida. Não é apenas o conjunto das bênçãos do Antigo Testamento, que era ter vida longa, ter saúde, ter muitos bens, ter uma família numerosa. Aquele conjunto das bênçãos do Antigo Testamento continuam sendo sinais, mas estão muito longe do que é a bênção agora. O ápice da bênção é a vida eterna. Qual a esperança? Qual a riqueza? Qual a herança? Qual o imenso poder? Pergunta Paulo na segunda leitura de hoje na carta aos Efésios. A nossa esperança é Cristo, a nossa riqueza é Cristo, a nossa herança é Cristo, o imenso poder no qual colocamos a nossa confiança é Cristo. E precisamos viver a vida aqui, guiadas e guiados por esta realidade divina. Vamos ao Evangelho, pegue lá. É a conclusão do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o versículo 20. Esta cena acontece depois da ressurreição, o último encontro de Jesus com os apóstolos. Antes de partir, ele dirige aos apóstolos esta palavra e sobe. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes, bradem: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta palavra Jesus a repetiu várias vezes ao longo dos 3 anos em que ele conviveu com os apóstolos. Mas os apóstolos ainda não tinham registrado, ainda não tinham consolidado aqui na mente que a obra de Deus e a obra de Cristo implica numa ação que salva o mundo inteiro. Jesus, prestes a subir para o céu, fala para os discípulos e para nós 2 verbos decisivos: ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Os apóstolos não tinham alcance do que era esse anúncio. Eles conviveram com Jesus, mas eles não deram conta de 3 anos de convivência com Jesus, se libertarem das expectativas que foram alimentadas pelas interpretações limitadas e fracas que faziam do Antigo Testamento. A interpretação que faziam no Antigo Testamento é que Deus escolheu Israel, aquele território lá da Terra Santa da Palestina, 300 e poucos quilômetros de comprimento, no máximo 200 de largura, aquele pedaço e aquele povo, a partir de Abraão e Sara,
Deus escolheu aquele povo para revelar o poder dele àquele povo e abençoar, e através daquele povo protegido e abençoado, Deus mostrar para todos os povos que Ele é Deus. Só que o resto de todos os povos não receberiam a bênção, não. A bênção era só para a raça eleita de Israel. No máximo, os outros povos, as outras culturas poderiam ser judeus prosélitos, amigos, que se declararam amigos de Israel a partir do proselitismo, que é falar do poder de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus, até convencer as pessoas, mas dizer: o nosso Deus é grande, mas a bênção é para nós e para vocês não. Essa ampliação da compreensão do que é Deus e da bênção de Deus para todos os povos, já lá na primeira grande crise de Israel. A primeira grande crise de Israel teve o ápice do progresso do povo, que se desenvolveu ocupando a Palestina e desenvolvendo no trabalho, na economia, na relação religiosa. Teve o ponto alto com a organização de uma monarquia, através de Davi. Constituiu uma cidade, uma capital, um rei, um templo único em Jerusalém, um exército muito forte para guerrear contra os inimigos vizinhos. Esse ápice de uma identidade de um povo que pensava: nós somos os abençoados, e o que tem Deus para o resto dos povos é, através do nosso exército de Israel, subjugar as nações, transformá-las em escravas nossas. É claro que Deus não se revelou assim. Se você pegar os próprios profetas, Isaías, que é o grande profeta que apresenta para Israel: nós fomos escolhidos não para ser o único povo da bênção. Nós fomos escolhidos para que através de nós os povos conheçam a bênção. Mas a bênção não é só para nós. Jeremias, Isaías e Ezequiel são 3 profetas que lutaram muito para mudar essa mentalidade de Israel. E tiveram implicações políticas. Os 3 profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, foram perseguidos pela monarquia e presos, mortos. Porque ensinar isso era uma aberração. Nós temos que ser o único povo da bênção. O resto pode ser, quando muito, admirador do poder do nosso Deus, que abençoa-nos. Isaías e depois os profetas posteriores, vem lá do ano 700, 750, 780 antes de Cristo. Então, a gente põe aí mais ou menos 800 anos, os profetas tentando abrir a mente do povo judeu, dizendo: não, a bênção, a salvação é para todos os povos. Na verdade, eles nem tinham uma compreensão de salvação como temos hoje, porque para eles a bênção não era a vida eterna. O conceito de vida eterna, de ressurreição dos mortos, embora esteja prefigurado no Antigo Testamento inteiro, mas como doutrina, surge 200 anos antes da vinda de Jesus. Como doutrina sobre vida eterna, ressurreição, é muito recente. O judeu antigo nem ouviu falar desse negócio de vida eterna. Para eles, vida eterna era uma lembrança honrada e proclamada por muitas gerações. Isso era recordação eterna. Não tinha esse conceito de céu, reino de Deus, vida de ressuscitado como temos hoje. É por isso que Jesus fala aos discípulos: ide
ide anunciai o evangelho a todas as criaturas. Pega a primeira leitura. Os apóstolos que estavam escutando, no relato de Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, Lucas detalha que quando Jesus está tendo exatamente essa conversa com os apóstolos, dizendo, olha, fiquem por aqui por Jerusalém, o Espírito Santo vai vir, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, não afastem-se daqui, eu estou indo para o céu. No versículo 6, quando Jesus está prestes a partir, os apóstolos olham para Jesus e falam, de boa, você pode ir, mas quando é que você vai dar a virada? E a virada para eles era o quê? Quando é que o Senhor vai? O versículo 6, leia, Senhor, então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, bradem, vai Léo, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? O reino em Israel. Aquilo que está aquele caos lá essa semana, judeu e muçulmano e palestino cristão. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel. 300 quilômetros de comprimento, 200 de largura. É agora que o Senhor vai reconstruir Jerusalém, que está sitiada pelo Império Romano. É agora que o Senhor vai reconstruir os palácios de Davi. É agora que o Senhor vai reorganizar, o Senhor que é descendente de Davi, a monarquia davídica. O Senhor vai organizar o primeiro escalão da elite político-administrativa, dos ministros do rei. É agora que o Senhor vai montar uma estrutura poderosa de um exército que vai proteger Israel para sempre, que nenhum inimigo, nenhum povo mais vai invadir esse país e vai provocar sofrimento em nós, como os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos e o Império Romano provocaram sobre nós. É agora. Reino em Israel. Para eles, tudo que Jesus falou é muito bonito, mas a nossa expectativa é desse tamaninho. Como é triste conviver com uma pessoa que tem expectativa pequena com relação às coisas mais elevadas. Como é triste. Como é doloroso quando na fé a pessoa tem uma visão muito pequena de Deus e ela é escrava de expectativas pequenas e ela olha para a grandeza de Deus e no máximo ela alcança a visão do umbigo dela. É agora que o Senhor vai fazer as coisas ficarem boas para mim? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É o mesmo que dizer, tá bom Jesus, o Senhor pode ir para o céu, mas mete a mão aqui, recupera esse país, monta uma monarquia para nós, um exército poderoso para nós, um rei bom para nós, e o Senhor até pode ir, dá os cargos para nós aqui, deixa o reino de Israel pronto, que o resto a gente sabe como descer a paulada nos povos vizinhos. Jesus diz assim, ih moçada, eu estou vazando para o céu, o negócio é com vocês. Veja, Jesus respondeu, versículo 7, vai Léo. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Continuem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Vai, depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Ok, está vendo? É agora que o Senhor vai mandar a bênção para nós aqui, que te seguimos 3 anos. É agora que o Senhor vai
dar a guinada, que até agora o que o senhor fez foi bonito, emocionante, mas até agora o senhor não convenceu a gente. O que a gente busca mesmo com essa fé no Senhor, o que a gente espera do Senhor, é que o Senhor satisfaça as nossas expectativas. Por isso, é tão decisivo para o cristão, antes de receber a Eucaristia, antes de receber o corpo e sangue de Cristo, receber o próprio Jesus em você, você se voltar para o céu e rezar: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, e não a nossa necessidade ou a nossa vontade. Por isso a oração do Pai Nosso, ela constitui um programa e um modo ético de vida com relação a Deus e com relação ao mundo. Aí, Jesus fala para os discípulos: não, moçada, vocês é que serão minhas testemunhas até os confins da terra. Não, aquilo que vocês conheceram comigo, do poder de Deus, não é só para um povo, por melhor que seja esse povo, por mais fiel, por mais bela que seja essa terra santa, esta realidade que vocês conheceram comigo por 3 anos, o Evangelho, a boa nova, é para toda criatura. E vocês vão realizar esse anúncio. E este anúncio causará um impacto de ampliar, não as muralhas e aumentar o território de Israel, como a gente estava conversando lá fora, como a China está comprando a África e comprando a tecnologia do mundo. Vocês vão ser minhas testemunhas e nós não vamos aumentar a cerca na terra alheia. Nós vamos trazer a realidade do reino dos céus para todos os homens e mulheres da terra. Vocês irão, ide, anunciai. Versículo 16, no Evangelho agora, volta para o Evangelho. Vocês vão anunciar e vão ensinar as pessoas a conhecer a verdade da boa nova do Evangelho. E vão levar essas pessoas a acolher esta boa nova pela graça do batismo. Versículo 16, leia. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, a partir de agora, porque até agora era condenado a ser infeliz quem não tinha nascido judeu. A partir de agora, quem vai ser condenado vai escolher ser condenado. Vocês vão ensinar a boa nova do Evangelho. Quem crer, quem mudar a mentalidade, passar a pensar as coisas conforme Deus, e passar pelas águas do batismo aceitando fazer a vontade de Deus, esse vai ser salvo. Essa salvação, ela não tem fronteira, não tem cerca, não tem limite. Quem escolher não crer nisso, já está condenado. Mas a partir de agora não há um determinismo da parte de Deus, uma fatalidade. Eu nasci numa tribo indígena ou africana, ou lá numa etnia da Índia, e não sou judeu e portanto nunca conhecerei a bênção. Não, a partir de agora, se você recebe o anúncio do Evangelho, você passa a crer conforme o anúncio da igreja, e passa pelo sacramento do batismo, você está salvo. E a partir de agora, as pessoas que passarem a acreditar conforme a revelação bíblica e conforme a pregação da Santa Igreja, conforme a revelação bíblica e conforme a pregação da Santa Igreja, quem crer vai viver neste mundo, caminhar nesta vida e terá 5 selos de qualidade. Vamos ver?
Nós nunca entendemos tanto o que é selo de qualidade com a pedagogia das vacinas. Precisa ter avaliação de uma equipe técnica, a Anvisa, não é? Todo o protocolo, e depois testifica dizendo, com tanto por cento de acerto, esta vacina está aprovada. Então, Jesus diz que nós que cremos, precisamos viver esta vida também com 5 selos de qualidade. Você vai levar um susto enorme, porque talvez você nunca pensou, porque infelizmente nós pregadores, pregamos esse evangelho falando apenas de padre e freira. E esse evangelho não é só para padre e freira, esse evangelho é para quem crer e é batizado, quer dizer para todo cristão. Versículo 17. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, os 5 sinais. Irmã, irmão, eu te previno, a partir de agora, a partir de hoje, você deve sair da igreja tendo na sua palavra, no seu testemunho de fé, nas suas ações, nos seus gestos, um modo de vida, um modo de viver a intimidade com Cristo, que a sua presença deve impactar uma ordem de coisas. A sua presença causará no mundo um reboliço, e não somente no plano das coisas materiais, mas também no plano das coisas espirituais. Primeiro selo de qualidade. O homem e a mulher que creem não são mais dominados pelos obstáculos pré-postos, impostos pelas potências do mal. Primeiro sinal: expulsarão demônios em meu nome. Brada a igreja: expulsarão demônios em meu nome. A partir de hoje, você que é cristão, você que é cristã, onde você chega e professa e crê no nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, onde você entra, a primeira coisa que acontece é as forças espirituais do mal são expulsas. A partir de hoje não há mais aquele fatalismo. Ah não, o mal é assim mesmo. Não, mas a nossa luta é contra as potências do inferno, que é grande demais. O capeta é poderoso demais. O inferno, o mal, o pecado é poderoso demais. A partir de hoje, onde você entra, a primeira coisa que acontece é que no nome do Senhor Jesus, as forças e obstáculos espirituais representados no demônio, no inferno, no pecado, a partir de hoje o capeta vaza. Amém? Então, a partir de hoje, pare de arrumar desculpa que o capeta é poderoso demais, porque a partir de hoje tem um nome, e com um nome você varre o inferno, varre as potências do inferno. Amém? Segundo selo de qualidade. Olha, e tem gente que acredita tanto no capeta, mas tanto no capeta, que estuda o que o capeta é capaz de fazer, e o que o capeta é capaz de fazer no padre, no bispo, na igreja, e a pessoa vive na igreja desconfiando do quanto o capeta usa o padre, usa o bispo, usa até o papa. Tem um monte de tonto, de anticristo na igreja, que é tão empolgado com a superpotência de Satanás, que acha que Satanás opera até no sacerdote, nos bispos e no papa. E não tem nada mais glorioso para o anticristo do que ver um católico dentro da igreja, crendo tanto no poder do demônio. A partir de hoje, basta crer no nome do Senhor Jesus.
as potências do inferno são abaladas. Segundo selo de qualidade. Desculpe. 5 selos. O primeiro é onde você chega, você que crê, você que professa a fé, onde você chega, os obstáculos espirituais são superados, o demônio cessa o poder dele. Segundo obstáculo é vencido, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Sabe o que isso significa? Aquele determinismo cultural. Ah, não, eu casei com essa mulher, com esse marido, mas eu não conhecia a família dele. Ih, padre, a família dele, a família dela, tem umas coisas lá, o senhor é que não sabe. Não adianta não adianta falar de Deus não, já falei, já fez de tudo, mas ele não muda não, é da cultura dele. Jesus diz, a partir de hoje, onde você entra com a tinta do selo de qualidade da fé, você aprende a falar de Deus na língua que o outro é capaz de entender. Pode ter a herança mais desgraçada e maldita do ponto de vista cultural. Pode trazer todas as complicações do seu modo de viver, que você que crê e professa o nome de Jesus, onde você entra, você aprende a falar a língua do outro e fala das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. Amém? Amém. A partir de hoje você vai parar de dizer que você é uma fracassada, que não dá conta, um fracassado que não dá conta de anunciar o evangelho, que o capeta é grande demais, ou o jeito dela, o jeito dele ser, é marcado demais pela tinta da cultura. Terceiro selo de qualidade. Terceiro e quarto. Versículo 18. Leiam. Se pegarem ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Espere lá. Pegar em serpente ou beber veneno mortal. Nós fazemos uma dupla divisão aí. Pegar em serpente significa, se você tiver contato com os males da natureza, as tragédias, as catástrofes, as fatalidades da natureza, como a pandemia agora, é um mal da natureza, de uma desordem da nossa forma de relacionar com a natureza. Ou beber algum veneno, ou o mal da natureza, ou a maldade humana, que usando a maldade da natureza te dá um veneno para você tomar. A partir de hoje, o obstáculo da maldade que há na natureza, ou na maldade humana, não decide mais a qualidade do seu crer, do seu professar a fé e do seu seguir e anunciar Jesus. A partir de hoje, pode acontecer a desgraça, a tragédia, natural que for, mas isso não mudará a qualidade e a tinta do seu selo de qualidade de homem e mulher que crê no Evangelho e anuncia o Evangelho. Amém? A partir de hoje você pode ter o vizinho, o genro, a nora, a sogra, o sogro, o irmão, o parente, a criatura mais insuportável que for no trabalho, mas a partir de hoje, o mal da natureza e o mal humano não diminuirá a qualidade e o poder da fé que você professa. Onde você entra, você vence 4 obstáculos. Você vence os obstáculos espirituais, expulsando demônios. Vence os obstáculos culturais, aprendendo a falar a língua do outro. Vence os obstáculos dos limites da natureza, da maldade da natureza. Os limites da maldade humana. 5º selo de qualidade. Esse é forte. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A partir de hoje, a doença, o sofrimento, não terão mais sobre você, sobre a qualidade da sua fé,
uma decisão que impregna em você a força do sofrimento, da doença, e diminua a qualidade do seu crer. A partir de hoje, é a doença que é vencida e não a sua fé que é vencida. Amém? Olha, essa semana eu visitei uma família, uma mãe, caminhando para completar 90 anos de idade, mãe de 8 filhos. Ela na cama, já caminhando para a morte, e eu fui levar a unção. Os filhos queriam que eu ficasse sozinho com ela. Eu falei, não, venham aqui, vamos rezar juntos. Fiz o rito, dei a sagrada unção. E quando terminei, falei, vamos rezar o Pai Nosso, entregar tudo nas mãos de Deus. Ela segurou a minha mão e disse o seguinte: eu quero agradecer a Deus, porque nesses 8 meses que eu fiquei acamada, pela minha doença e pelo sofrimento meu, que está sendo difícil, mas Deus me deu tanta força para tomar consciência da chegada da morte, e através da minha doença e ao redor da minha cama eu pude reconciliar muitos dos meus filhos e dos meus netos. Então a minha doença, Padre, eu quero agradecer porque ela serviu de cura para muitos na minha família. Isso é ser curado. Ela não vai deixar de morrer porque recebeu a unção. Ela vai morrer, não é? A doença não vai tirar de nós a realidade natural da nossa vida. Vamos passar por essa vida vai passar mesmo, vamos morrer. Mas uma doença, ela pode ser curadora. A partir de agora, com o elemento da fé, uma mulher tomada de fragilidade, magrinha, segura minha mão e diz, eu quero agradecer porque pelo meu sofrimento, muita reconciliação aconteceu ao redor desta cama. Amém? Isso é que é ser curado. É muito mais do que essa propaganda falsa, que eu fui para a igreja, dei o dízimo, dei a oferta e sarou tudo. Não, a partir de agora, nós que professamos a fé no Senhor Jesus, nós que cremos, nós que somos batizados, temos em nós uma força sobrenatural, que põe-nos neste mundo, como testemunhas de uma força sobrenatural, que varre as potências do demônio, varre as potências das contradições e fraquezas da cultura, da maldade humana, da maldade da natureza e da própria fragilidade das doenças do corpo. Isso é fé. Irmã, irmão, versículo 19. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O que significa sentar? Significa que a missão dele está cumprida. Hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, diz que Jesus subiu ao céu, sentou à direita do Pai. Não, melhor. Jesus subiu ao céu, chegou diante do trono do Divino Pai Eterno, mostrou-lhes as mãos, os pés, o lado traspassado, e disse: Pai, o preço que precisava ser pago para libertar todos os seus filhos e filhas no mundo, e salvar a todos que aceitarem o seu amor, o preço eu paguei. Aqui estão os carimbos, os 5 selos que mostram no meu corpo que eu paguei o preço para que seus filhos e filhas recebam uma vida nova, de boa nova,
de vida eterna no seu amor. Aí o pai falou: senta aqui. Ele sentou à direita do pai. E ele e o pai, sentados, olharam para nós e viram a igreja saindo mundo afora para continuar a obra que ele começou. Veja o texto, versículo 20. Os discípulos então saíram. Jesus sentou e os discípulos saíram. Olha que bacana. Continua. E pregaram toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra que a acompanhava. O microfone do Léo está falhando muito, né? Olha, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Pode pegar pesado? Mas é muito pesado. Para mim, essa semana foi muito difícil conviver com esse texto. Na verdade, eu terminei a semana bem exausto, porque foi um embate grande com o Senhor. Porque essa palavra fez para mim uma pergunta extremamente desconfortável. E eu queria que fosse também para você, porque é assim que a palavra de Deus salva a gente. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, ele o poda, lembra? Essa palavra precisa limpar a gente das compreensões equivocadas. Releia comigo. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Irmã, irmão, naquilo que você fala da fé de Deus, da sua experiência do amor de Deus, você experimenta Jesus confirmar sua palavra em tudo que você testemunha? A sua palavra dirigida ao seu esposo, à sua esposa, ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, a sua palavra, o seu testemunho de cristã e cristão, é confirmado com um sinal, é acompanhado por um sinal, por um carimbo, do jeito que o corpo de Jesus entrou no céu com 5 carimbos nas mãos, nos pés e no lado, o preço que ele pagou pela nossa salvação. A minha palavra e a sua palavra são, por aqueles que convivem comigo e com você, as pessoas contemplam o Senhor carimbando o que eu falo, o que você fala, o que eu faço, o que você faz. O Senhor carimba com os sinais dele. Nós já estamos alcançando um nível assim, de um selo de qualidade cristã assim. O problema é que o cristianismo virou uma religião de sistema e de obras faraônicas. Então hoje pregar o evangelho, a primeira coisa que a gente faz para pregar o evangelho é fazer a lista do que vai precisar pedir às pessoas. E aí, dá-lhe doação. Doação, doação, doação. E aí, a evangelização hoje está intimamente associada a financiamento para pregar o evangelho. Essa turma dos 11, que saiu, e por onde passava e anunciava o evangelho, não tinha microfone, não tinha igreja, não tinha luz elétrica, não tinha carro, não é? Não tinha avião, não tinha terreno, não tinha nada. Só tinha um coração aberto e tomado da graça do amor de Deus. Mais nada. Esse cristianismo de estrutura e de poder de dinheiro tirou de nós a graça de perceber que cada uma e cada um de nós somos plenamente, cada uma e cada um, portadores de um anúncio que cessa o poder do inferno. Cada uma e cada um portadores de um anúncio que cessa os conflitos culturais,
que nós estamos lá em Israel 2000 anos e não damos conta de pregar o evangelho para muçulmano e para judeu, minha gente. Isso é um problema nosso, minha gente. Aquele conflito que está lá, não é entre nós e eles, são eles contra eles, e nós temos que ter vergonha. Porque nós perdemos o poder impactante de sentar com eles, abrir o evangelho da boa nova e dizer: irmãozinho muçulmano, irmãzinha judia que está aí soltando bomba um no outro, vem cá, conheça o amor do Senhor, que por você deu a vida na cruz. Nós perdemos isso. Nós fomos nos intimidando, não só intimidando na forma de transmitir, mas principalmente na forma de viver, que a nossa forma de viver não causa impacto nem em nós e menos ainda no mundo. Onde nós chegamos, o capeta não está nem aí. Às vezes ele faz, graças a Deus que ele chegou, porque agora eu vou ter mais poder. Para usar assim uma extravagância. Qual é o impacto de minha presença e da sua presença? Qual é o selo de qualidade cristã em mim e em você, que nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, a minha forma de falar do seu amor, de comunicar a boa nova que o Senhor realizou, dando a vida pela minha e pela nossa salvação, Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme e dê mais qualidade à minha palavra e ao meu anúncio. Senhor, tem sido muito fraco, muito xoxo, muito pálido, muito sem graça, muito sem força de uma paixão que causa uma realidade nova no mundo, Senhor. A começar dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, na rua que eu moro. Ou eu estou enganado? Ou já está tudo muito bom e não precisa mudar nada? Nós já estamos vivendo o Evangelho com esses 5 selos de qualidade, e esses 5 selos de qualidade são a marca do Cristo em nós, ou precisamos melhorar, minha gente? Precisamos melhorar muito. E o problema não é fazendo mais uma campanha para arrecadar mais dinheiro, não. O problema é como viver a novidade do céu aqui na terra. E eu termino com Bento XVI. Uma pregação que ele fez no dia 24 de maio de 2009. Cristo subiu ao céu. Em Cristo, que subiu ao céu, o ser humano entrou de modo inaudito e novo na intimidade de Deus. A partir de agora, todo homem e toda mulher já se encontra para sempre num espaço em Deus. O céu, esta palavra céu, não indica um lugar acima das estrelas, mas céu é uma realidade muito mais ousada e sublime. Quando diz que Cristo entrou no céu, indica que o próprio Cristo, a pessoa divina que acolhe plenamente para sempre a mim e a você, a humanidade, aquele em que Deus e o homem estão para sempre inseparavelmente unidos. Jesus é aquele em quem Deus e o ser humano estão para sempre inseparavelmente unidos. O céu é Jesus. O céu é também o ser humano em Deus. E nós aproximamo-nos do céu. Aliás, entramos no céu na medida em que
nos aproximamos de Jesus e entramos em comunhão com Ele. Portanto, na realidade de hoje, desta festa solene que celebramos, somos convidados a uma profunda comunhão com Cristo, morto e ressuscitado, invisivelmente presente na vida de cada uma e cada um de nós. Portanto, onde há um cristão, há o céu. Já pensou? Se minha presença e a sua presença se tornar um pedaço do céu na vida de quem convive comigo e com você, que diferença vai ser? Ao invés de berrar e gritar, muda, você não presta, você não vale nada, você vai para o inferno, você não presta. Se a gente agora chega com o suave ambiente divino e se põe no ambiente do trabalho, do lugar que eu moro, na comunidade que eu participo, na família onde eu vivo. Irmã, irmão, que pena que esse ide e anunciai foi tomando tanta distância de nós mesmos. Que pena que essa paixão foi se tornando tão pálida e opaca. Que pena que nós, que temos tudo na palavra, tudo o próprio Jesus na Eucaristia. Temos tudo para ser o céu, para vencer o inferno, para vencer as línguas e as culturas, para vencer o mal da natureza e a maldade nossa e da humanidade, para vencer as enfermidades. Nós não estejamos vivendo assim, mas podemos hoje pedir a Jesus: eu quero viver assim. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo íntimo, sinta você junto com Jesus, com o Pai, e fale com Jesus, com o Pai, no Espírito Santo. Fale que você quer viver essa força sobrenatural desta palavra. Fale que você quer ser homem e mulher de um anúncio novo, de um testemunho novo. Fale que você deseja ardentemente ser marcado por esses 5 selos de qualidade em tudo na sua vida. Converse com o Senhor e aceite renovar o selo de qualidade no Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória